a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e Hugo Motta para a Câmara parece não ter alterado o panorama entre o Congresso e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi um dos primeiros a se manifestar em apoio aos eleitos, mas já sabe que as discussões sobre temas polêmicos entre os poderes continuam, como a liberação de emendas parlamentares e a reforma ministerial. Enquanto planeja a busca por apoio entre deputados e senadores, Lula faz as contas após pesquisa Quest apontá-lo na liderança em 4 cenários entre presidenciáveis para 2026. Confira na edição número 48 do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Há uma expectativa na política de que o ano de 2025 começa agora. Por quê? Porque já definidos os novos presidentes das 2 casas, né? A eleição no Congresso no último sábado, Davi Alcolumbre passa a presidir o Senado, né? Ele que é do União, e o Hugo Motta no Republicanos. Já era uma eleição esperada, não é, professor? Já estava nessa expectativa de que seria, sim, desta forma. Primeiro momento, saber do senhor. É mais do mesmo, era uma eleição, foram 2 vitórias que marcaram aí aquilo que a gente pode dizer mantido os poderes, porque Davi Alcolumbre nada mais é do que sequência de Rodrigo Pacheco, né? Os dois atuavam juntos. Seria Hugo Motta, vamos dizer, um nome para governar com ou para Arthur Lira? Bom, Francisco, eles fizeram um excelente discurso, né? Como se deve fazer numa república e numa democracia. Muito comportados, reafirmando os princípios constitucionais, a independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. Parece que é um discurso novo, né? Mas não é. É um discurso velho, porque a gente sabe que eles fazem um discurso dessa forma e agem de outra forma. Não vejo, assim, muita diferença. Talvez esse jovem, né, o Hugo Motta, venha também de uma tradição política, tenha uma postura um pouco não tão agressiva como foi o rolo compressor do Arthur Lira, né, defendendo seus interesses, defendendo os interesses do seu Estado. Bom, se eles fizerem o que eles estão falando nos seus discursos, a gente fica tranquilo. A gente sabe que não é assim que funciona o parlamento no Brasil. O problema no Brasil é com essa inversão do poder, né, ou seja, o executivo não sendo mais o dono da agenda política, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, a gente fica na dúvida, porque essa questão das emendas parlamentares é o que me parece o que está sustentando a política no Brasil hoje. Os problemas nossos, sociais, problemas de avanço da economia, de mudança do mundo, me parece que eles não têm muito apetite para discutir essas questões. E aí a gente vê aquele filme, cai tudo no colo do Supremo Tribunal Federal. E aí, onde é que está a harmonia, a independência entre os poderes? Me parece que os nossos parlamentares estão muito mais preocupados nas verbas, nas emendas. Nesses últimos 5 anos, eles gastaram em média 40 bilhões de reais por ano em emendas. E o país não mudou em nada. O que o país mudou? Nada. Mudou apenas a posição política desses titulares em suas áreas de influência. Vamos dar, talvez, um voto de confiança de que realmente eles modifiquem um pouco o sistema político. Sistema político não, mas a maneira, o modus operandi que eles estão utilizando no Brasil nesses últimos anos. O que é terrivelmente. E a sociedade está controlando isso. Vamos ficar na expectativa. Vamos ver como as coisas vão transcorrer, principalmente nesse início de legislatura. E logo na semana, né, foi uma semana já marcada, esse início, por reuniões do presidente Lula com os 2 novos presidentes, né, do Senado e da Câmara, mas quem acompanha mais de perto, né, diz que Lula, pelo menos nas primeiras reuniões, já tinha uma proposta de passar alguns recados, mas na verdade voltou depois das reuniões com mais recados recebidos do que dados. Porque, por exemplo, o senhor citou a questão das emendas parlamentares, e essa é uma discussão que vai se fazer cada vez mais presente, né? O Lula sabe da importância que estes 2 grupos têm para suas expectativas em 2026, né? E ele vai precisar de apoio dentro da casa
dentro da Câmara e dentro do Senado para pautas, principalmente pautas bombas que vêm por aí e pautas bombas que têm, de certa forma, um poder de mexer com a opinião pública, né? A gente já viu isso acontecendo, até mesmo em pautas que nem eram consideradas pautas bombas. Mas tanto Alcolumbre quanto o grupo de Mota já passou alguns recados que, além das emendas parlamentares, e quando a gente fala em discussão sobre emendas parlamentares, a gente tem um nome que é o centro da discussão, que é o ministro do STF, Flávio Dino, que é hoje quem está tentando colocar ordem na casa com relação à transparência das emendas, e é visto como, entre aspas, o nome de Lula no STF, e há uma pressão muito grande para que Lula, de certa forma, atue para segurar um pouco, para fazer com que Flávio Dino pise no freio. Eu estou muito feliz, porque primeiro eu sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Outra discussão, professor, é a reforma ministerial que vem por aí. Vários dos ministérios são de total interesse, tanto do grupo de Lira, e quando a gente fala de Lira já citando Hugo Mota, quanto de Alcolumbre / Pacheco. Lula está cada vez mais na mão do Congresso, e como que ele pode articular dessa forma sem, ou pelo menos tentando amenizar o impacto, vamos dizer assim, os machucados na sua proposta de governo? No discurso do Alcolumbre, ele fala exatamente, ele manda um recado para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas o que a sociedade espera é que o Poder Legislativo funcione, ou seja, que ele resolva as questões cruciais do país. O Congresso tem a sua autonomia e as suas prerrogativas. Vamos trabalhar em harmonia com o Executivo e o Judiciário, mas sempre garantindo que a voz do povo, representada aqui neste parlamento, seja a base de todas as decisões. E que nossas decisões sejam tomadas sob as regras do regime democrático. Porque, veja, nesses últimos anos, quem tem legislado no Brasil é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, porque eles não tratam da questão com seriedade, ou seja, eles deixam a coisa meio no ar para tirar partido disso aí, né? E fica aquela ameaça de vítima de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso aí é o fim de um sistema político, né? Um sistema político nacional. Então, eu acho que a presença desses dois novos, Columbre a gente já conhece, mas o Mota talvez é jovem, talvez venha com uma nova cabeça, né, novas ideias, e coloque em pauta aquilo que precisa ser discutido pelo Legislativo. Agora, em cima de tudo isso, uma grande dúvida, porque o nosso sistema político, o sistema decisório no Brasil precisa ser rearranjado. Não tem como a gente continuar dessa forma que nós estamos vivendo hoje. Os poderes estão, de uma certa forma, reféns de outros poderes. E que dê a harmonia e a independência que a Constituição, que foi, muita gente morreu por isso, né? Deu a vida para ver esse princípio republicano, democrático, para o desenvolvimento político de um país. A gente percebe claramente que isso no Brasil está longe de acontecer diante da má qualidade dos nossos representantes e também de uma sociedade que não está preparada, vamos dizer assim, ou ainda não encontrou um critério interessante para poder escolher seus representantes. Então, o Lula fica mais ou menos nesta questão de estar ao lado do Supremo Tribunal Federal, como uma forma de guarir o Supremo Tribunal Federal, adotando o Poder Legislativo e criando uma resistência ao Poder Legislativo. Isso não existe, isso não funciona, isso não vai funcionar. Os sistemas de contrapesos no Brasil, que é um marco importantíssimo da democracia e das causas republicanas, não existe mais no Brasil. Ou nós redesenhamos o nosso sistema político, ou nós vamos ficar nesse marasmo de congresso, parlamentares dirigindo o país e tendo
a questão das emendas constitucionais como uma forma de fazer pressão aos poderes. O mundo está mudando, as pessoas estão tendo informações e eles precisam, de uma certa forma, conscientizar sobre o que é a função de cada um. Me parece que nós estamos hoje totalmente sem liderança. O Lula, como presidente da República, com olho nas próximas eleições. O Poder Legislativo, de olho nas emendas. E o Poder Judiciário, né, julgando parlamentares, julgando processos políticos. Já passamos por essas crises no Brasil. O que nós precisamos é realmente reorganizar os poderes e que cada um cumpra com suas responsabilidades e não fiquem reféns ou utilizando um poder como defesa para poder governar. A sociedade está percebendo isso. A sociedade está sentindo que, apesar de o país ter conseguido algumas vantagens, ou seja, alguns avanços, mas nós voltamos sempre ao ponto inicial, que é exatamente a representatividade. Será que nós estamos sabendo escolher os nossos representantes? O que vem pela frente aí é uma renovação do Congresso Nacional. Que renovação será essa? Quando você tem dentro de uma intenção de votos, um cantor que não tem nenhuma vocação política, tem uma escolha pela sociedade brutal. A sociedade ainda está brincando com a democracia. É muito preocupante. Só para a gente ainda citar nessa linha da discussão Lula e os novos presidentes e todo o arranjo, né? A segunda reunião entre eles nessa semana, por exemplo, contou com a participação do Alexandre Padilha, que ainda é, vamos dizer assim, ministro da Secretaria de Relações Internacionais. Essa é uma cabeça quase já na bandeja. Padilha teve confronto direto com Lira por diversas vezes, e é esse um ministério até quase em questão pessoal que o grupo de Lira e agora, né, com o Hugo Mota na presidência da Câmara, devem pedir. Outros ministérios vêm por aí nessa reforma e já estão sob o foco de grupos que hoje são muito fortes dentro do Congresso, como o Ministério da Pesca, Saúde, Turismo. Professor, isso tudo porque Lula sabe que, de certa forma, vai precisar do apoio dentro do Congresso. Não só para as pautas, como eu estava citando no início da nossa conversa, mas também porque 2026 vem por aí e a gente sabe que como cada arranjo, assim como 22 foi, né? Cada arranjo, cada acerto pode fazer diferença. A Sabe está olhando esse cenário, o Ciro Nogueira está olhando esse cenário, o Marcos Pereira está olhando esse cenário, os demais partidos estão olhando e vendo o seguinte: para onde é que o Brasil está indo? Qual é o projeto político aqui que a população vai querer lá em 2026? Por isso que nós não podemos separar essa questão da economia da eleição. Então, eu não estou aqui falando e defendendo que o governo tem que tomar essa medida pensando somente na questão eleitoral. Eu estou aqui defendendo que o governo precisa tomar porque vai ser bom para o país. Sendo bom para o país, se ele toma a decisão correta, ele colhe o fruto positivo na eleição das decisões que tomou. Da mesma forma, se não tomar decisão alguma, se a economia continuar não caminhando bem, também ele colherá a reação da população sobre a decisão de não querer mudar os rumos das coisas. Professor, vamos para a gente fazer uma passagem aqui sobre uma pesquisa realizada pela Quest, né? No início dessa semana, foi divulgado na segunda-feira, uma pesquisa que ouviu 4.500 eleitores entre 23 e 26 de janeiro, né? Por vários pontos do país. Essa pesquisa, professor, ela foi dividida em alguns cenários, foram 4 cenários, um deles com 7 candidatos, os outros cenários com um número menor, alguns nomes foram retirados da discussão. Em todos eles, o presidente Lula aparece na primeira colocação, algumas de forma mais folgada. Mas, por exemplo, o primeiro cenário, com 7 candidatos, tem Lula com 30%, parece Tarcísio com 13%, e aí, como o senhor citou, o Gustavo Lima, né, o cantor Gustavo Lima, que não criou uma frase, e na verdade há quem diga que o seu nome estava sendo preparado pelo grupo de Bolsonaro para o Senado, mas aí uma frase do cantor de que gostaria de sair candidato a presidente, de certa forma causou um rebuliço nas redes sociais, causou um rebuliço entre o público, aquele público mais aquém da política necessária, mas sim da política do entretenimento. Gustavo Lima também aparecendo com 12%. Então só pra gente voltar, ó, Lula 30%, Tarcísio 13%, Gustavo Lima 12% e o Pablo Marçal aparecendo com 11%. Depois tem outros nomes como Ciro Gomes, o Romeu Zema e o Ronaldo Caiado também citados aí na sequência. Um segundo cenário, professor, esse cenário ele substitui Tarcísio de Freitas
por Eduardo Bolsonaro. E aí, nesse caso, Lula apareceria com 28%. Aí você pensa, então Lula perderia pontos para Eduardo Bolsonaro? Não necessariamente. Na verdade, quem sairia ganhando com essa troca seriam Marçal e Ciro Gomes, que tiveram um leve crescimento. Lula aparecia com 28%, Gustavo Lima e Pablo Marçal com 12% cada, o Eduardo Bolsonaro com 11%, e aí o crescimento do Ciro Gomes, que aparece com 10%. Um terceiro cenário sem Eduardo Bolsonaro e sem Tarcísio de Freitas. O Lula aparece com 32%, Pablo Marçal com 14%. Gustavo Lima aparecendo com 13%, depois Ciro Gomes com 12%, Zema e Caiado também citados. E aí um último cenário sem Pablo Marçal, o Lula aparecia com 33% e Gustavo Lima com 18%. Aí Ciro Gomes com 13%, Zema e Caiado também aparecendo. Professor, só pra gente, uma rápida passagem por essa questão da pesquisa. É lógico que a gente está muito longe e essa pesquisa ela é uma fotografia do atual momento. Ela sai depois de uma declaração de Kassab de que para ele, se a eleição fosse hoje, Lula não seria eleito, mas a pesquisa Quest, ao mesmo tempo que mostra o presidente da República na primeira colocação, mostra que, se não ele, todos os outros nomes citados são nomes à direita. Como é que a gente consegue avaliar essa pesquisa, professor? Bom, essa pesquisa é fácil de avaliar, né? Nós que estamos falando sobre isso há muito tempo. Lula é imbatível na questão de votos. Isso nós já falamos, vários encontros nossos, nós já discutimos esse assunto, né? O problema dessa pesquisa foi a lembrança do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, depois que perdeu a eleição, ele continua nos vídeos aí, nos podcasts, ou seja, ele continua fazendo política, né? Então, para mim, isso foi surpreendente. O que eu acho é que Lula é imbatível nessa questão de votos. Isso nós já falamos várias vezes sobre isso. O problema é qual é o candidato da direita? É o Marçal? É o, sei lá, esse Gustavo Lima? É o governador de São Paulo, Tarcísio? Então, a direita, a esquerda tem candidato. A direita não tem. Qual é o candidato que ela vai apresentar? Tarcísio jura de pé junto que não vai ser candidato, né, à presidência da República. Ele gostaria de eleição aqui no governo do estado de São Paulo. Também é difícil a gente acreditar isso, né? Nós tivemos históricos recentes aí, até de gente, até de candidato, de político que fez declaração em cartório e rompeu isso. Foi o caso do Serra e o caso do Dória. Como é que você agrega todas essas correntes da direita? O único que consegue agregar, talvez, seria o Tarcísio. Mas e aí? E o Bolsonaro? Pois é. Bolsonaro apoia Tarcísio? Sim, mas Tarcísio não é um candidato do Bolsonaro. E parece que ele está cada vez mais se afastando. O outro aspecto também que essa pesquisa indica é que Bolsonaro está perdendo cada vez mais a sua importância no processo político. Veja a situação do Eduardo, seu filho. Então, resumindo, a esquerda tem candidato, que é o Lula. Veja também aquela pesquisa sobre o Haddad. A direita queimou o Haddad, como fez com a Marina, né? A esquerda fez com a Marina. Quer dizer, o Haddad não tem mais chance, na minha opinião, não tem chance nenhuma de ser candidato à presidência da República. É o Lula mesmo, ele vai ser candidato, sim. Por outro lado, será que a direita vai se unir na questão do Tarcísio? E se o Tarcísio não for, você tem uma direita dividida em um grupo do Bolsonaro e Marçal, ou Marçal independente, do outro grupo que é o Ratinho e o governador de Goiás. É muito difícil a gente entender esse raciocínio político, porque se o Tarcísio for candidato, talvez ele seja o único nome que vá reunir a direita no Brasil. E outro aspecto, não adianta o Tarcísio ser candidato porque ele não puxa o voto dos outros. Essa é uma outra regra que a gente tem, né, no Brasil. Não é, por exemplo, somar todos os candidatos da direita, batem o Lula. Mas acontece que numa eleição a sociedade não raciocina dessa forma. E outra coisa, não apareceu nenhum nome novo na política brasileira. Ou seja, a não ser o Marçal, que não é político, e esse Gustavo Lima, que não é político, porque o resto todos nós sabemos que são políticos militantes. Então tem muita gente nova no Brasil que pode vir com um discurso diferenciado, inclusive candidatos que nasceram já com a internet, que vivem com a internet, que sabem se dirigir ao povo. Nós estamos falando de velhos políticos que têm toda uma tradição antiga de eleição, mas nós temos hoje candidatos, governadores jovens com possibilidades de ascender a uma posição melhor, porque nasceram na internet, ou seja, nasceram numa nova linguagem política em que as pessoas estão hoje extremamente ligadas. Para resumir, a direita precisa ter um candidato, que não tem, e a esquerda continua com Lula, que é um forte candidato à presidência da República. E aí, bem rapidinho aqui nessa, até para
né, pelos caminhos que o senhor seguiu na sua análise, sobre Lula, né, é importante saber também como que o presidente chega para 2026, né? A gente lembra que ele iniciou o seu terceiro ano de mandato, né, está na metade do mandato, e eu tô dizendo na questão até física mesmo, viu, professor? Porque uma campanha eleitoral para a presidência pesa demais, né? A gente sabe disso. Por outro lado, e aí o senhor citou a questão da direita, não sei se até que ponto eles teriam organização, cabeça para isso, precisariam fazer esses nomes de uma necessidade aí de encontrar um candidato e seguir uma linha, mais ou menos aquilo que o próprio Lula conseguiu no segundo turno, né? Para conseguir a vitória deste ano, que é reunir lideranças de fato que se coloquem à frente das câmeras numa campanha de apoio. Pelo que a gente acompanha desses nomes à direita, eu acho muito difícil, né? Principalmente quando a gente vê um Bolsonaro. Será que o Bolsonaro iria para uma campanha que não para um dos seus? Acho difícil. E aí, quando o senhor citou o Ciro Gomes, e é verdade que na minha fala eu até acabei me equivocando aqui, esqueci de de lembrar de Ciro Gomes quando eu fiz aquela tomada de que existe Lula contra nomes da direita e tem Ciro Gomes, né? Ciro Gomes pode, de certa forma, ser... E assim, a gente tá fazendo uma avaliação aqui numa pesquisa da Quest que saiu 2 anos antes, né? Muita coisa. Mas é só uma fotografia do atual momento. Mas Ciro Gomes numa linha aí de que poderia ser, nesse atual momento, um fiel da balança. Mas Ciro também é uma figura muito difícil. E falar em apoio de Ciro hoje, depois de 18, depois de 22, acho também bem difícil. Mas tá muito cedo, né, professor? Tem muita coisa de lá pra cá, tem aí um mandato do Senado e da Câmara pra gente saber qual vai ser a realidade das discussões, tanto do Executivo como do Legislativo hoje. Tem muita coisa pra gente discutir até lá, até 26 tá chegando, mas ainda tem chão, né? Isso aí é meramente uma tomada de posição, como você falou, né? Ou seja, é uma pesquisa de opinião agora há 2 anos. A gente vai ter mudanças, sim. Você até chegou a tocar aí a questão da economia, né? A economia não vai andar, nós vamos ter 25 já uma certa queda, né, na macroeconômica. Isso, de uma certa forma, já pesa, né, na questão do Lula. A esquerda ficou fraca, né? PSB, o próprio PDT, PSOL, a esquerda ficou muito fraca, né? Não tem muita representatividade hoje no Brasil. Por exemplo, um fato que a gente não discutiu aqui, mas que é um fato preponderante. Você tem o Kassab, você tem o crescimento ou um poder de fogo, vamos dizer assim, do PR, né, dos republicanos, né, porque o presidente da Câmara é dos republicanos e o Tarcísio é dos republicanos. Me parece que está se configurando no Brasil algumas forças políticas, né, em torno de nomes, em torno de ideias, de partidos, mas é muito cedo e eu acho que 2 anos não dá para essas ideias se consolidarem. De você ter, por exemplo, partidos fortes como nós tivemos no passado, PSDB e o próprio PT, né? PFL, o antigo PFL, o MDB. Então, eu acho que o ambiente, o momento em que nós estamos vivendo hoje no Brasil, não está propiciando que esses partidos realmente se tornem fortes. Podem ter influências políticas, mas como representatividade ainda, eles são muito imaturos ainda, né? Ou seja, só tem um governador que tem a experiência e tem agora um presidente da Câmara que é do mesmo partido. Vamos acompanhar. A gente vai acompanhando, vendo o que vai acontecer. Essa posição do Kassab recentemente é uma questão enigmática, porque o Kassab talvez seja hoje o político que mais entenda de Brasil, ou seja, como a gente poderia classificá-lo como realmente um político, na acepção da palavra que nós conhecemos, aquele que senta com todo mundo, que conversa com todo mundo. A coisa está aí no ar. E tem muita gente que não está aparecendo. Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, os governadores jovens lá do Nordeste, do Norte e Nordeste, o próprio Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Ou seja, a coisa está ainda num certo ostracismo, né? Ou seja, a busca de velhos nomes, mas novos praticamente não apareceu ninguém ainda, né? E a gente tem novos políticos, sim, que estão aí aparecendo. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, professor. Muito obrigado por mais um Linha Política. Semana a gente dividiu em 2 assuntos aqui e acredito que às vezes a gente vai ter que voltar a fazer isso porque a coisa vai se afunilando cada semana, né? E a gente sabe que os assuntos em Brasília, os assuntos em São Paulo não param. Professor, muito obrigado pela conversa. A gente volta semana que vem, né? Se Deus quiser. Um abraço a você, Francisco, e um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 48 do Linha Política. No programa de hoje, você ouviu áudios da CNN, TV Bandeirantes,
e TV Senado. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezio Henrique.